Produtividade para quem quer tempo. Aprenda a produzir mais sem ter que trabalhar mais. Capítulo 1. A fábula da virada do ano e o monstro do dia a dia. Pessoal, antes de começar a leitura do capítulo 1, eu peço que deixe o seu like no vídeo. Eu não era feliz com o meu trabalho, não me sentia realizado e simplesmente não tinha orgulho das histórias que eu estava construindo. E o pior é que eu não conseguia sair daquela situação. Eu não sei exatamente quantas vezes isso já aconteceu com você, mas já perdi as contas dos dias que acordava de manhã com a certeza de que aquele dia seria incrível, que conseguiria ser bastante produtivo, que colocaria minha vida em ordem e que todas as tarefas caberiam nele. No dia seguinte, porém, a sensação que eu tinha era que o dia tinha voado e eu não tinha feito praticamente nada. Uma história parecida com a que eu vivi tantas vezes é a do Carlos. Ele trabalha em casa, o que para muita gente é um sonho, pois passa a sensação de ter tempo para fazer tudo o que quer e na hora que quer. Rotineiramente, ele vai dormir com a sensação de que o dia seguinte será diferente, produtivo, que antes de começar a trabalhar, ele conseguirá fazer muita coisa, como comer direito e fazer algum exercício físico. Na prática, logo de manhã, a rotina dele começa com o despertador do celular tocando por volta das 7 horas da manhã. Em seguida, o Carlos estica o braço e, no mesmo momento que desliga o despertador, já aproveita para passar os olhos nas mensagens novas que chegaram e, ainda na cama, ler as mensagens de algumas notícias no site que ele gosta de ver para se sentir atualizado com o que está acontecendo no mundo. Então, como está com o celular nas mãos, aproveita para olhar o que teve de novo nas redes sociais, até que resolve olhar os e-mails de trabalho e, meio que sem pensar, começa a responder aquilo que consegue. Os e-mails que são mais complicados, ele marca novamente como não lidos, para deixar para mais tarde. Enfim, já tem um tempo que o despertador tocou e ele ainda está na cama. Quando vai se aproximando das 9 da manhã, ele percebe que não dá mais tempo de comer direito e com calma, muito menos de fazer a atividade física que tinha programado. Se fizesse naquele horário, todo o resto do dia estaria comprometido. Então, vai para a mesa de trabalho para começar o dia profissional, já com o sentimento ruim de não ter conseguido fazer o que queria antes de começar a trabalhar. Quando senta, quase que instantaneamente as tarefas começam a pular na frente dele. E-mails, conta para pagar, mensagens de WhatsApp, e quando menos percebe, já deu meio-dia e ele praticamente ficou no modo automático até aquele horário. Ele queria ter progredido com os seus projetos, mas ainda não deu. O pior é que quando consegue avançar um pouco em algum de seus projetos de vida, o sentimento que fica é de que os e-mails se acumularam e então começa a se sentir sufocado. Volta do almoço e praticamente o que acontece é um replay da manhã, um monte de tarefas das 9 às 19 e ele nem consegue lembrar o que fez de útil no dia. De noite, mesmo exausto, pelo menos ele teria um tempo de jantar, tomar um banho, ler alguma coisa que tenha prazer ou ver um filme, mas o cansaço é tão grande que acaba assistindo TV enquanto come alguma coisa no sofá mesmo e ali acaba dormindo. Há também dias em que prefere não ver TV e ficar preso nas redes sociais até depois da meia-noite e, quando se desconecta, ainda vem o sentimento de culpa por lembrar que está indo dormir tarde, que provavelmente já vai acordar cansado no dia seguinte e a quantidade de tarefas que espera por ele. De verdade, ele sente que deveria ser melhor, mais rápido, cumprir mais tarefas, deveria organizar seu tempo de modo mais eficiente, porque está sempre correndo para fazer coisas básicas e não consegue fazer nenhum projeto de vida prosperar de verdade. Ele pensa em trabalho quase 24 horas por dia, mas na verdade dificilmente termina uma semana sem alguma bomba estourar, sem ter esquecido de fazer algo muito importante ou sem perder o sono por algum orçamento que precisa entregar no dia seguinte. Carlos faz muito. Passa o dia envolvido em tarefas do cotidiano, mas ainda não sabe que, no fundo, ele não sabe produzir da forma certa. O ciclo de tarefas e pendências que o fazem se sentir sufocado vão sufocá-lo cada dia mais até o momento em que ele não aguentar mais. Carlos trabalha em casa, mas poderia ter o próprio negócio ou trabalhar numa empresa, ser profissional liberal, não importa.
Da forma como ele vive, jamais vai colher benefícios do contexto em que estiver vivendo, pois simplesmente não sabe como sair desse ciclo vicioso. Quantas pessoas assim você conhece? Gente que chega ao final do dia com a sensação que ele voou, ou pior, o dia não rendeu. Outra coisa que me era muito recorrente. Quando o final do ano se aproximava, batia aquela sensação de que o ano tinha passado voando, um sentimento que se misturava com a impressão de que a cada ano a vida parecia passar mais e mais depressa. No entanto, logo depois vinha a virada do ano, novas metas e a esperança renovada, a certeza de que dessa vez tudo seria diferente. Esse é o momento em que acontece a fábula da virada do ano. Metas escritas no papel, abraços de virada de ano ao som de rolhas de espumante estourando, esperança renovada, promessas de que este ano vai ser diferente, comprometimentos públicos nas redes sociais, mensagens de WhatsApp e todo aquele ritual de Réveillon. Depois disso tudo, o ano começa diferente. A fábula da virada do ano até parece que vai se concretizar. As metas começam a parecer exequíveis. Elas estão vivas na memória ou até registradas em algum lugar bem à vista. A pessoa faz listas do que tem de fazer, organiza-se, até estuda algumas técnicas de produtividade, prioriza aquilo que deve ser feito para conseguir alcançar a meta. Estou falando da virada do ano, mas poderia ser qualquer momento em que se resolve mudar de vida. E isso pode acontecer a qualquer instante e ser disparado por qualquer fato que lhe dê o sentimento de ponto de virada. Qualquer um desses sentimentos pode produzir exatamente o mesmo fenômeno da fábula do final do ano. Contudo, assim como na virada do ano, o tal ponto da virada vai se afastando, ficando para trás e começam a surgir os primeiros obstáculos. Chegam os primeiros dias que não rendem tanto e o que tinha de ser feito acaba ficando por fazer. Aparecem de novo os dias que passam rápido demais. A quantidade de e-mails para responder e as tarefas que tinham de ser feitas naquele dia não deixaram tempo para avançar na meta principal. Mas como a confiança ainda está alta, fica a certeza de que foi uma exceção. Afinal, na próxima segunda eu me organizo e retomo o caminho. Vem a segunda-feira e você até consegue voltar um pouco ao rumo, mas na terça tudo já sai do controle novamente. São dias em que as metas não cabem, distrações nas redes sociais, volume interminável de tarefas que não levam a lugar nenhum, embora sejam obrigatórias. A sensação de dormir e não se sentir renovado na manhã seguinte e pronto. O monstro do dia a dia da vida moderna já engoliu a fábula e a rotina de dias que não rendem praticamente nada e de anos que voam e passam cada vez mais depressa já se instalou de novo, até que chega o final do ano ou acontece o suposto ponto da virada e tudo recomeça. Assim, a vida vai passando e não sei o seu caso, mas muitas pessoas, antes de aprenderem o que vou ensinar neste livro, contavam que se sentiam como se estivessem secando gelo na vida e não importa o que fizessem, seus planos não progrediam. Pode ser que, ao olhar um pouco mais de perto para a própria vida, você se identifique com essa situação. Dias que não renderam nada, anos que voaram, metas que caíram na fábula da virada do ano e que logo depois foram engolidas pelo monstro do dia a dia. E já que falamos disso, vamos pensar um pouco mais sobre o tema. Por favor, responda para mim, qual foi a última meta que você já estabeleceu para si e que acabou repetindo nas viradas de ano, mas que anos após ano acaba engolida pelo monstro do dia a dia? Escreva algumas metas que caíram na fábula da virada do ano e que acabaram sendo engolidas pelo monstro do dia a dia. Talvez você tenha respondido a questão anterior ou simplesmente tenha seguido adiante no áudio. Deixe-me explicar por que você está de parabéns se tiver respondido ou, caso não tenha feito, por que deve voltar e responder antes de seguir em frente. Neste primeiro momento, preciso apenas que você compreenda e acredite que este livro é um método completo, testado e comprovado por diversas pessoas e que cada passo e exercício contido nele foi meticulosamente desenvolvido para produzir o maior e melhor resultado possível. À medida que você avançar as páginas, vai entender com clareza a razão e a importância de preencher todos os exercícios e, mais do que isso, verá que todas as peças deste livro vão se juntar perfeita e completamente. Cada anotação dessa tem uma razão específica e com frequência voltaremos a algumas delas. Outras surgirão e se conectarão entre si mais para frente.
Então, certifique-se de que você registrou quais foram suas últimas metas pessoais, profissionais ou financeiras que foram iludidas pela fábula da virada do ano e depois destruídas pelo monstro do dia a dia. E só para registrar, eu mesmo caí na fábula da virada do ano por 14 anos seguidos, sempre prometendo para mim mesmo que aquele seria o ano da minha virada de vida, que eu conseguiria deixar o emprego que não me realizava para então montar um negócio e levar a vida da qual me orgulharia, mas poucas semanas depois acabava engolido pelo monstro do dia a dia. Antes de falar como eu saí dessa armadilha, vou contar como caí nela no capítulo 2.